O próximo a entrar em campo é o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fazendo julgamentos que provocam ou que deixam o presidente Jair Bolsonaro incomodado. Abre aqui a home para mim, eu queria trazer essa coluna aqui da Brígido, aqui para eu mostrar para o Josias, que o STF está se preparando para derrubar o decreto sobre armas. E a gente sabe o quanto isso é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, isso já desde sempre, que foi utilizada na campanha, né? Semana passada ele voltou a falar, tem que todo mundo comprar fuzil, isso é importante para as pessoas se protegerem. E o STF deve retomar o julgamento e deve derrubar esse decreto das armas. Como é que você analisa, Josias, essas próximas ações do Supremo Tribunal Federal e de que maneira isso pode provocar o presidente Jair Bolsonaro? Fabiola, a carta rendição escrita pelo Michel Temer e assinada pelo Bolsonaro, ela acomodou no Planalto uma novidade muitas vezes prometida e jamais concretizada, que é um presidente, um capitão moderado. A diferença é que a pose de comedimento agora foi renovada por escrito. O Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional vão oferecer material para que o Bolsonaro demonstre, na prática, essa sua disposição de virar um ex-Bolsonaro. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, está acenando com a possibilidade de devolver ao Palácio do Planalto, nesta semana, devolver por inconstitucional aquela medida provisória editada pelo Bolsonaro, às vésperas do dia 7 de setembro, para mutilar o marco civil da internet, dificultando a remoção de conteúdo raivoso e mentiroso das redes sociais. E o Supremo deve derrubar, também por inconstitucionalidade, artigos de decretos editados pelo presidente para facilitar a posse de armas de fogo, a revelia do Estatuto do Desarmamento. A decisão do Rodrigo Pacheco deve ser anunciada neste início de semana, provavelmente na terça-feira, mais tardar até quarta-feira. O julgamento do Supremo vai ser feito no plenário virtual, onde os ministros votam por escrito, sem debate entre eles, né? Começa na próxima sexta-feira, dia 17, e o veredito sai em até uma semana. A MP que o Pacheco deve devolver promoveu uma espécie de bolsonarização das redes sociais. Concedeu ao Bolsonaro e aos bolsonaristas um salvo-conduto para continuar destilando ódio e propagando mentiras na internet. E nesses decretos que o Supremo deve alterar, o Bolsonaro deu vazão àquela teoria dele, segundo a qual só um idiota prefere feijão aos fuzis. Em condições normais, as contrariedades levariam o Bolsonaro a chutar o balde. Em matéria de redes sociais e de armas, a moderação seria uma traição não só à alma do presidente, mas aos seus devotos mais fiéis. O problema é que o respeito às instituições não pode ser apenas uma pose. Então é preciso que o Bolsonaro demonstre que, por trás da pose de ex-Bolsonaro que foi criada pela carta do Michel Temer, existe uma noção qualquer de civilidade, que não orna com o histórico do Bolsonaro. Então, por hora, reina a paz em Brasília, até o início da próxima briga, que pode começar nos próximos minutos. Então, há uma contagem regressiva em Brasília para ver até quando essa pose do Bolsonaro vai durar. Ela já deu sinais de esmorecimento na própria quinta-feira da semana passada, quando foi assinada a carta rendição. Na live que ocorreu 3 horas depois da divulgação desse documento, o Bolsonaro já andou dando caneladas ali no presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, reiterou as críticas dele ao voto eletrônico, ou seja, essa pose do Bolsonaro não deve durar muito. E as decisões do Senado, do presidente do Congresso e do Supremo são oportunidades para a gente testar essa pose do Bolsonaro, até quando ela vai.